O professor Jacir Venturi, que está assumindo a presidência do SINEP, o Sindicato das Escolas Particulares do Paraná, é o nosso convidado hoje. Professor, hoje, depois de 42 anos de atividade, tendo sido proprietário de colégio, tendo conhecido a fundo todo esse mercado, o senhor também trabalha com consultoria. Significa ajudar a organizar, a entender outras escolas, outros sistemas de ensino. Eu dei uma guinada na minha vida, porque 42 anos como professor ou como gestor de escolas, né, evidentemente chega num ponto, nós tínhamos também muitos sócios, a gente tem que administrar a nível de empresa também sucessão, então por isso nós alienamos as nossas cotas e eu dei uma guinada na minha vida porque realmente a minha formação é de engenheiro, é de matemática, mas a minha vocação sempre foi, né, eu sou um vocacionado para o magistério, assim que eu entendi a minha vida. Então, me formei em engenharia, o mercado estava muito bom nos anos 70, vivíamos o tal do milagre brasileiro, mas mesmo assim, né, eu preferi seguir a carreira do magistério. Então, fui professor do Colégio Estadual do Paraná na sua fase áurea, né, mediante concurso, onde se privilegiava o quê? Didática. Então, tinha grandes didáticos do Colégio Estadual do Paraná. Tanto assim que a maioria dos alunos que terminavam o estadual passava direto na Federal sem cursinho, no início dos anos 70. Na mesma época, eu estava no estadual, fui convidado para dar aula no Santa Maria, por exemplo. Não fui por quê? Porque o nível dos alunos do estadual era melhor e porque o estadual pagava melhor também. Então, nós vivíamos uma realidade que o ensino público tinha qualidade realmente. Depois, os cursinhos, evidentemente, se fortaleceram, começamos a fundar, né, tanto os concorrentes como Dom Bosco, o Bardal da época, depois virou Expoente, o Positivo, né? Nós fundamos então o Unificado, fundamos o Decisivo, bem como o Stella Maris, que nós assumimos quando tinha 70 alunos e estava fechando, e chegamos num período com 900 alunos ali no Stella Maris. Fizemos realmente um grande investimento também na parte física ali do Stella Maris. Então, chegamos a ter 7.200 alunos no total. Chegamos a ter 520 funcionários. Claro que isso é preocupante em termos de passivo. O dia a dia para você administrar, digamos, esse conjunto todo, né, absorve muito da gente e exige o quê? Muita juventude também. Acho que depois de 42 anos, eu disse, é a hora também de eu fazer uma guinada, pensar nessa sucessão. Hoje estou me dedicando realmente à questão de consultoria de escolas, pertenço a um conselho de uma escola também, estou dando palestras, né? Estou no Mato Grosso com atividade também agropecuária e também em Curitiba na parte de construção civil com meus filhos. Já que o programa trata de empreendedorismo, como é que é essa experiência agropecuária, como é que é essa experiência à distância, tão longe, pensar em produção de gado para corte? Sabe que é uma atividade que permite você administrar à distância, e eu tenho várias pessoas conhecidas, mesmo lá na região, ou pessoas conhecidas aqui em Curitiba, né? Basta que você tenha uma presença de uma ou duas a cada mês, uma a cada 2 meses em loco. Isso é necessário. Mas todo dia, às 7h30 da manhã, eu telefono para lá e acompanho de perto tudo que está acontecendo. Tá? Eu não tenho ainda internet, mas nós estamos no processo de implantar essa internet. Mas por telefone é todo dia. Então, evidentemente, por aí, hoje, né, a gente faz toda a cotação de preço por aqui, levanta preço. Então, é uma administração hoje que não é difícil desde que você tenha a coisa organizada. Eu peguei lá um assessor, né, um engenheiro agrônomo formado na Exalc, que me deu toda a consultoria e nós criamos uma fazenda, assim, na região, modelo até diria. Gado Nelore? Gado Nelore, mas com capim, né, com sistema de praça de alimentação, sistema de voazã, né, roda d'água, né, da forma como foi implantado. Eu trouxe um técnico a grande distância, porque havia muita dificuldade para encontrar a solução. Então, eu diria assim, agora está tudo organizado, está tudo andando bem, né? E o que se dizia no passado, que fazendo é um negócio tão bom que mesmo mal administrado dá resultado. Hoje não se pode dizer isso, mas bem administrado ou mesmo à distância, desde que você acompanhe diariamente a atividade,
quer por telefone ou de outra forma, a gente consegue sim ter um resultado satisfatório. E a construção? Como é que foi a sua experiência? Porque depois de tanto tempo de formado como engenheiro, o senhor se voltou agora, depois que deixou a propriedade de escolas, a investir em construção e voltada principalmente a essa área que o governo tem priorizado, que é a média, baixa renda. Eu fui até secretário de urbanismo numa fase assim que foi muito significativa, que foi quando foi implantada a refinaria de Araucária, né? Isso no início dos anos, no ano de 75. Inclusive o Geisel veio inaugurar a refinaria de Araucária e chamou meu colega, que era secretário de urbanismo na época, chamou no canto e disse, olha, essa cidade vai explodir, tá? Tendo em vista, né, o que agrega em volta em termos de emprego, em termos de investimento, e hoje é a segunda maior arrecadação do Estado. Quando era secretário de urbanismo lá de Araucária, né, qual era o problema que nós enfrentávamos? Nós não tínhamos, né, como gastar tanto dinheiro que entrava, porque tudo é na base da licitação. Você não tinha tempo para fazer licitação para tudo. Você não tinha como gastar aquele dinheiro. Era um município extremamente agrícola, né? Um município realmente de poloneses, de polacos. Uma vila praticamente nos anos 70, né? Hã? Era uma vila praticamente Era nos anos praticamente 70. uma vila, daí a cidade industrial foi ali na vizinhança e do outro lado implantou-se, né? O prefeito da época, que foi o Saliba, teve uma visão assim muito interessante. Do outro lado do rio, ele implantou a cidade industrial de Araucária, Ciar. E atraiu, evidentemente, porque os terrenos eram mais baratos, atraiu um grande número de indústrias. O que entrou de dinheiro de ISS, seja da refinaria ou da implantação dessas indústrias, foi altamente significativo, né? Nós andávamos de jipe para cima e para baixo, porque não tinha estrada. E a gente estava com os cofres abarrotados de dinheiro. E não sabia, não tinha como gastar tanto dinheiro, né? Então foi uma experiência muito interessante. E hoje, professor, na educação o senhor só acompanha como consultor, não tem mais projeto de voltar para essa área. Como empreendedor? Eu tenho recebido, certo, por parte aí de amigos meus, colegas meus, né, que estão sedimentados, implantados, né, para voltar na parte societária. Mas eu acho que, como disse, né, é uma área que precisa ter juventude, precisa ter realmente aquele entusiasmo da juventude, talvez cometendo um pouco mais de erros, tá? Mas, por outro lado, né, a juventude é fundamental, seja na convivência com a criança, convivência com o jovem, convivência com as mães. Hoje, as mães demandam muito, né? Existe realmente, digamos, uma situação que você... Eu não sei, que me perdoem as mães, mas às vezes dá mais trabalho você educar as mães do que educar os filhos delas, né? É uma realidade, evidentemente, que você tem que absorver como um momento que nós estamos vivendo, né? Normalmente ela quer a escola do seu jeito, né? E o filho logo se adapta, feliz, tem os colegas, né? A criança se adapta com muita facilidade, né? Quantas vezes você tem problemas enormes, você vai lá na educação infantil, né? Os beijos, os abraços, aquela criançada, aquilo é uma terapia extraordinária. Dar uma boa aula é uma terapia também. Então, é um ambiente gostoso, mas, né, eu acho que depois de 42 anos eu mereço fazer uma guinada na minha vida. Tá certo. Professor Jaci, sucesso aí no novo momento da sua vida, né? O sindicato. Muito obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade. Professor Jaci Venturi, que está assumindo a presidência, ele já participou várias vezes, colaborando com o Sinep nesses últimos 30 anos, mas agora assume a presidência do Sindicato das Escolas Particulares do Paraná. Temos intervalo e já voltamos com o Paraná Business.